Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão aqui do CERS, os melhores cursos preparatórios para concursos. Eu sou o professor André Prudente, sou tabelião de notas de registrador civil de pessoas naturais no estado de São Paulo, mesmas atribuições das quais já fui titular no estado do Pará, e sou também professor aqui da casa. Sou professor tanto dos cursos de primeira, segunda e terceira fase, quanto também de videoaulas. Tive a honra recentemente de dar aulas no curso preparatório para cartórios do estado de Santa Catarina, onde lecionei a matéria de Direito Constitucional, que é também a matéria onde sou mestrando na Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês acerca de revisões. Eu sei que é um assunto bem maçante, bem chato, mas também essencial dentro de um bom planejamento de estudos, não é verdade? E eu sempre falo, né, quem já assistiu lives anteriores minhas sabe que eu sempre pego muito no pé, tanto da parte de revisão quanto da parte prática, né? No caso de cartórios, por exemplo, um treinamento de escrituras, de assentos de nascimento, casamento, para quem vai prestar magistratura é essencial um treinamento de sentença, para quem vai prestar um MP, essencial treinamento das peças que podem cair numa prova do Ministério Público. Então, eu sei que são partes um pouquinho mais chatas, um pouquinho mais maçantes, né? Quem não gostaria de ficar simplesmente só assistindo videoaula? Seria muito mais fácil, somente lendo informativos uma vez, seria bem mais prazeroso. Mas a verdade é que a parte da prática e a parte da revisão são aquelas partes que ajudam a sedimentar o conhecimento, que ajudam você a, de fato, passar o seu conhecimento da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo, que é o que faz a grande diferença em um planejamento de longo prazo. Então, a importância da revisão é essa. Eu sei que é um assunto maçante até para nós falarmos aqui, mas vou tentar deixá-lo um pouquinho mais leve, tá? Então, vou começar aqui com alguns exemplos de vida, para a gente entender, de fato, a importância dessa revisão. Vejam, por que vocês acham que tem alguns fatos que a gente considera marcantes na nossa vida que a gente se lembra? Vou dar um exemplo próprio meu. Quando eu fiz o meu aniversário de 9 anos, lá se vão muitos e muitos anos, vamos deixar para lá a idade, né? Eu fui empinar pipa em um terreno baldio, a pipa caiu do lado, no telhado em uma casa ao lado, eu fui pegar essa pipa, aquele telhado se partiu e eu caí era uma espécie de oficina mecânica e tinha 2 filas desse tamanho, né? Maiores que eu na época, e eu fui inclusive mordido por eles. Por que esse fato é tão marcante na minha vida? Por que eu lembro deste fato até hoje e eu não lembro de outras coisas de quando eu tinha 9, 10 anos? Não simplesmente porque o fato é marcante em si, mas porque ele foi rememorado ao longo da minha vida. Então, percebam, em conversas de família, no meu aniversário depois de 10 anos, durante toda aquela semana em que eu caí, a gente ficava falando sobre aquilo, né? Sempre em todo aniversário a gente brincava, nossa, esse ano espero que o André não caia novamente em uma oficina, né? Não seja mordido por um cachorro. Então isso sempre foi recorrente. E isso vale para tudo na nossa vida, na verdade. Quando a gente pensa em algum prato de comida que a gente gostou, geralmente estava dentro de alguma ocasião especial, e aquele momento é sempre rememorado, relembrado. Por isso que o fato marcante, na verdade, ele é marcante não simplesmente pelo momento em que ele acontece, mas pelo fato de ele ser marcante e ficar sendo sempre relembrado, sempre debatido, sempre de fato revisado, tá? É claro que a gente não usa essa expressão dentro da nossa vida, mas é essa a importância. Por isso que nós temos tanta facilidade em lembrar de determinados fatos pontuais e de diversos outros não. Então, o que a gente vai ver isso? Essa primeira parte, né, da importância da revisão, que eu já estou aqui adiantando para vocês, a periodicidade da revisão e como torná-la mais eficiente. Vejam, então, que essa revisão ela é importante não somente pelo fato de nós conseguirmos sedimentar aquela matéria, mas também para tornarmos mais eficiente esta matéria quando nós formos nos preparar para um determinado concurso. Vou contar mais um casinho aqui, também mais um exemplo pessoal meu. Quando nós estávamos, eu e um grupo de amigos, treinando para uma prova oral, a gente sempre ficava um indagando o outro, né? Um se fazendo passar por examinador e o outro respondendo, era sempre um grupo de alguns amigos, e eu me lembro que diversas questões, às vezes eu não sabia, né, de imediato assim, porém eu dava aquela respirada, pensava e começava a falar, nem que fosse de maneira um pouquinho mais genérica, de forma mais principiológica, depois esse assunto voltava na minha cabeça e eu conseguia desenvolvê-lo. E eu lembro que um colega nosso ainda me perguntou assim, nossa, André, como que você consegue lembrar desses assuntos que parece que são assuntos que vimos há tanto tempo? E eu falei para ele, Marcos, olha, infelizmente você não vai gostar da minha resposta, mas a única forma é por meio de revisões.
O único meio que nós temos de conseguir sedimentar a matéria, de transformar de memória de curto prazo, que nós vamos esquecer, para memória de longo prazo, que ela é muito mais facilmente lembrável, que nós conseguimos trazê-la de volta de forma muito mais simples, muito mais eficiente, é por meio das revisões. Por isso, a importância tão grande de revisões, tá? E quando a gente fala em revisões, a gente não pode esquecer da curva do esquecimento. O que significa a curva do esquecimento? Que a partir de um determinado tempo, essas lembranças nossas, né, essa parte da memória de fato, ela vai saindo da nossa memória de longo prazo, ela continua ali na memória de curto prazo e ela não fica sedimentada. Justamente por isso que nós temos algumas ferramentas para tentar mantê-la, né, em primeiro lugar, para transformá-la de curto para longo prazo, em segundo lugar, para mantê-la sempre ali nesta memória de longo prazo. O ideal na verdade, tem muita gente que gosta daquela revisão semanal, né? Eu, tanto nos planos de estudo, quanto na parte de coaching que nós fazemos aqui no SERS, né, que temos diversos alunos, eu gosto sempre de fazer um planejamento da seguinte forma. A revisão diária, em que você vai ver tudo que você estudou no dia anterior, a revisão semanal, em que você faz um apanhado de tudo o que foi estudado naquela semana, a revisão mensal, novamente, tudo que foi visto naquele mês, e, posteriormente, uma revisão semestral, tá? Essas revisões, a diária, ela é um pouquinho mais densa, ela é um pouquinho mais completa, a mensal um pouquinho menor e a semestral vai ser ainda menor. Ela é basicamente uma revisão zona geral, né? Você vai basicamente olhar ali aqueles pontos chaves, aqueles grifos mais importantes, e eu vou falar um pouquinho sobre como deve ser feita essa revisão, porque ainda mais importante do que revisar é fazê-lo de forma bem feita. Então, a primeira coisa, esta questão da periodicidade. Para combater a curva do esquecimento, então, o ideal, revisão diária, revisão semanal, revisão mensal e revisão semestral. Para quem está fazendo um planejamento de muito longo prazo, como a gente sempre indica, né, o nosso planejamento aqui sempre é a longo prazo, é imprescindível também que ao final de um ano, de um pouquinho mais de um ano, você tira ali uma semana para tentar fazer uma revisão, um apanhado geral de tudo aquilo que foi estudado naquele período, tá? Porque é claro que é natural que a gente vá se esquecendo das coisas. A partir do momento em que você vai fazendo essas revisões, você vai ativando o seu gatilho de memória. Então, assim, ao final de todo esse estudo, de todas essas matérias, vem essa revisão geral, tá? Isso vai tornando o seu estudo muito mais efetivo, muito mais eficaz, e você percebe uma melhora até mesmo na realização de exercícios, principalmente exercícios objetivos, em que a gente consegue ter uma métrica muito maior, né? Justamente pelo fato de serem objetivos, a gente consegue uma análise estatística melhor, se torna muito mais fácil acertar aqueles exercícios. Inclusive, dentro dessa revisão, você tem que colocar também exercícios, na verdade. Porque, por exemplo, lembra lá atrás, quando você começou a estudar, que você sempre confundia aquele negócio lá da vigência da lei, onde está lá a promulgação, onde está a publicação lá na LINDB, vinha uma pegadinha de promulgação, você ia lá e errava. Se você ficar 1 ano, 2 anos sem realizar novamente algum exercício daquele estilo, você vai cair na mesma pegadinha. Ao contrário, se você realizou esse exercício, mas você tem uma frequência de ler aquela matéria, de refazer exercícios, você nunca mais cai naquele tipo de pegadinha. Porque, uma vez mais, você transformou a sua memória de curto prazo em memória de longo prazo. Tornou o seu estudo muito mais efetivo. Continuando aqui, então, pessoal, falei para vocês que além dessa questão da periodicidade, é muito importante também nós sabermos como fazer essa revisão. E aí, infelizmente, vou ser chato mais uma vez aqui, que eu pego muito no pé dos meus alunos com essa parte de revisão, mas a gente tem tido excelentes resultados justamente por isso. Vejam, o próprio nome já nos dá a dica. Revisão, rever. Você vai ver novamente. Isso significa, em primeiro lugar, que o momento da revisão é um momento somente para ela, somente para rever aquilo que já foi estudado. O que eu vejo muitos estudantes fazendo é um erro que vem desde o momento da criação de um cronograma e de um planejamento. Então, o aluno vai e coloca um cronograma que não é factível. Ele coloca lá, ele quer vencer todo o edital em 1 mês e meio, porque marcou lá uma prova, ele quer englobar todas as matérias. Aí ele vai e coloca. Primeiro dia, vou estudar civil, constitucional, empresarial e tributário. Coloca 4 horas para cada, né? 16 horas de planejamento. É claro que não é factível e que ele não vai conseguir cumprir. Então, ele vai cumprir lá 2 matérias. Só que daí ele olha, tem alguns temas muito importantes das 2 matérias que ele não estudou.
e o dia seguinte, que é o momento em que ele deveria estar revendo a matéria, fazendo essa revisão, vendo de novo, eu volto aqui, tá? A chamar atenção para a nomenclatura, revisão, rever, rememorar. O aluno vai, como ele não conseguiu cumprir aquele primeiro cronograma inicial, ele vai e usa aquele momento que era da revisão para simplesmente tentar, na correria, em um tempo que ele não dispõe, tentar ler tudo aquilo que ele colocou para o dia anterior. E ele vai sempre repetindo esse erro, né? Então a cabeça dele nunca está naquele momento. Ele está ali se culpando porque não consegue fazer a revisão, se culpando mais ainda porque não conseguiu cumprir o primeiro cronograma, e isso vai virando uma bola de neve. Chega na revisão da semana seguinte, ele vai estar somente vendo coisas novas, ao invés de estar, de fato, realizando uma revisão. Então, nós vimos aqui qual que é o grande defeito nessa montagem de cronograma e o erro na revisão. Então, como que seria uma revisão bem feita? A revisão bem feita é aquela que, dentro do seu planejamento, um planejamento factível, você consegue, no primeiro dia, né, vamos chamar aqui de dia 1, você consegue ver toda aquela matéria. O que você não conseguiu, você vai tentar em algum outro momento. Ou você joga lá para frente do seu cronograma, ou vai tentar em algum momento que era livre, né, como final de semana, mas aquele momento passou. Ok, você vai sempre ter o foco naquilo que você consegue de fato fazer. Passou o dia 1, você viu toda aquela matéria. O dia 2, você vai iniciar com a revisão. Como deve ser feita essa revisão? Tudo aquilo que você utilizou de material. Então, se você viu uma videoaula, aquelas suas anotações. Se você leu lei seca, os seus grifos, os seus riscos, suas anotações ali ao lado do Vadmecum, para quem utiliza mais o site do Planalto, suas anotações em caderno. Por isso também a importância de você também criar o seu próprio material, porque você vai ter já esse gatilho visual, você vai ativar muito mais facilmente a sua memória e você vai ter uma intimidade, uma familiaridade muito maior com o material, não é verdade? Então, esse dia 2, você começa o dia revisando a matéria do dia 1. Mesma coisa, dia 3, vai revisar a matéria do dia 2. Sempre olhando aquelas palavras-chave, aquilo que você sistematizou. Então, mais ou menos, a gente pode aí, grosso modo, né, de forma bem aproximada, para cada 1h30, 2 horas de estudos, você vai utilizar de 10 a 15 minutos de revisão. Então, uma pessoa ali que estuda 4, 5, 6 horas líquidas, 1 hora no dia seguinte vai ser para essa revisão desse primeiro dia, tá? Chegou, você encerrou a sua primeira semana. Início da segunda semana, o seu dia 1 da semana 2. Esse dia 1 vai ser iniciado também com uma revisão. Essa revisão, como que ela é? Você vai pegar tudo aquilo que você revisou em cada um desses dias da semana 1, você vai olhar em cima desta primeira revisão. E aí você vai sempre diminuindo a revisão. Então, por exemplo, o caso lá que eu estava falando, que você fez a diferença entre promulgação e publicação. Você riscou ali, riscou o número de dias da vigência da lei e anotou ali um exercício. Você revisou tudo isso no dia seguinte. Na sua revisão semanal, você só vai passar o olho e pronto. Você já bate aquilo, você pode até reduzir ainda mais as palavras-chave, os riscos, aquilo que te interessa, tá bem? Depois, fez a revisão semanal, geralmente aí para cada 1 hora da semana anterior, né, que daria de 5 a 6 horas, a depender do número de dias que você estuda. Na semana seguinte, de 1h30 a 2 horas, você consegue fazer essa revisão geral da semana anterior. Repito mais uma vez, eu sei que estou ficando chato aqui, né, bem repetitivo, mas revisão não é o momento de se aprender. O momento de se aprender é o restante do seu cronograma, onde você vai sempre ver as novidades, onde você vai tentar aprofundar os temas que você considera mais importantes, onde você vai, de fato, compreender a matéria. O momento de revisão é um momento de rever, de rememorar, de ativar o gatilho da memória de longo prazo, basicamente. O momento da revisão não é um momento em que você vai tentar compreender um determinado instituto, que você vai simplesmente buscar decorar aquilo. Não, você já tentou decorar o que você precisava no momento do seu primeiro estudo. O momento da revisão vai ser para você rever aquilo, dar uma passada rápida de olho e aí sim, ativando esses gatilhos, você vai estar tornando o seu aprendizado muito mais efetivo. Então, finalizamos ali a revisão diária, a revisão semanal. A revisão mensal vai basicamente seguir o mesmo ritmo da revisão semanal. Você vai englobar tudo aquilo que você revisou durante todo o mês, durante todas aquelas semanas, vai pegar ali, se a cada semana você tinha 1h30 a 2 horas de revisão semanal e você já comprimiu ainda mais aquele seu material para ser revisto,
Na mensal, então, se você estudou de 6 a 8 horas de revisão durante o mês, novamente você vai pegar ali cerca de 2 horas de revisão mensal, tá? Em todos os cronogramas dos nossos alunos, a gente tem utilizado essa forma e a gente tem sentido uma eficiência, uma eficácia muito grande, tá? A gente consegue, inclusive, ver pelas métricas de realização de exercícios objetivos. Aquelas faltas de atenção, aquela questão que você olhava e você fala, putz, eu já vi isso aqui, mas eu não lembro, isso começa a ser combatido. Novamente, está aí a importância da revisão, né? Quem que nunca passou por isso? De você chegar em uma prova, você olha e você fala, putz, eu já vi isso daqui, eu lembro, mas eu não lembro detalhadamente. A ideia da revisão é justamente essa, que você lembre detalhadamente a maioria dos detalhes ali que costumam te pegar em um momento de prova. E isso vale, como eu falei também, especialmente para as provas orais, porque a partir do momento que você tem isso sedimentado, você consegue desenvolver, você tem conteúdo, você tem base, você passou de um simples aventureiro de concursos para um concurseiro realmente de alto nível, né? É a repetição que nos traz a excelência. Infelizmente, eu queria ter alguma fórmula mágica para trazer aqui, mas nós não temos, né? A fórmula mágica é realmente sentar, estudar e revisar bastante, dessa forma que nós estamos falando. Além dessa revisão mensal, eu acho importante sempre fazer essa revisão semestral e, por que não, anual, tá? Isso facilita, inclusive, para os momentos em que você tem o edital aberto. Então, vejam, você deixou de ser aquele aventureiro que simplesmente pega um edital e vai tentar ler tudo de última hora ali, vai tentar mastigar o edital e, na verdade, não vai estar aprendendo nada, né? Só vai dar uma passada de olho e pronto. Não, como você já tem toda essa base, a sua revisão, quando tem um edital aberto, é muito mais fácil, é muito mais eficiente, você começa a tirar de letra. É por isso que a gente tem um funil tão grande de concurso, né? A gente percebe que tem muita gente aqui na parte de cima e que aqui vai afunilando cada vez mais, porque são as pessoas que conseguem manter essa constância, esse treino aí de longo prazo, né? O que a gente chama realmente de um concurseiro de alto rendimento. É a pessoa que vai criando essa base e que vai conseguindo sedimentar todo o conteúdo. Muito importante, então, nós termos esse material e nós fazermos essas revisões. A revisão, ela não se resume também somente à matéria, mas também a essa parte prática. No exemplo dos cartórios, né, que é a minha área, você vai sempre, independente do edital estar aberto, você vai sempre treinar as peças de segunda fase, né? Escrituras públicas, atas notariais, registros de casamento e nascimento, e você vai revisar até mesmo a realização daquelas peças práticas e, claro, dos exercícios objetivos. Aquilo que você erra, você vai refazer. É com a repetição e com o treino que a gente vai chegar à excelência, como eu já mencionei anteriormente. Por isso, mais uma vez, a importância das revisões. Eu sei que eu falo bastante rápido, pessoal, por isso que eu preciso sempre de água, tá? Falo meio corrido aqui, porque a gente tem bastante conteúdo, vocês estão vendo. Muitas dicas aqui para vocês. Outra coisa que eu acho bastante importante nos concursos, em qualquer tipo de concurso, né, seja magistratura, Ministério Público, cartórios, delegados, etc., a gente tem uma base que sempre cai em todos os cursos, em todos os concursos. Então, por exemplo, Código Civil, ele vai cair para a magistratura, seja do Pará, seja de São Paulo, seja de Santa Catarina. Mesma coisa nos concursos de cartório. Todas essas leis que eu citei, também é a mesma coisa. Então, tudo isso, que é a parte base, a parte basilar dos nossos concursos, né, principalmente para quem presta em diferentes estados e às vezes até diferentes carreiras, tudo isso vai fazer parte da sua base, aquilo que você vai necessariamente revisar e sedimentar. Já a parte específica, voltando aqui ao nosso caso de Santa Catarina, né, Código de Organização Judiciária, Código de Normas, legislação estadual, tudo isso a depender da sua estratégia, obviamente. Você pode deixar para a fase final da sua preparação. Então, vamos supor, faltando ali 1 mês e meio, 1 mês para a sua prova, aí sim, você vai continuar somente nas revisões de toda aquela matéria geral, de toda a matéria nacional, de tudo aquilo que cai em todos os concursos, você vai diminuir a proporção disso, então você vai começar a estudar, por exemplo, 30% a 40%, revisão de tudo isso, que já é a base, que cai em todos os editais. E aí sim, nesse 1 mês e meio, 1 mês, você vai focar somente nessa parte mais específica, né, nessa parte estadual, como nós estamos citando aqui. Caso de magistratura, por exemplo, eu sei que a lei de registros públicos, a parte de cartórios, só cai no estado de São Paulo, nos outros estados não. Você vai também, 1 mês e meio, 1 mês para a sua prova da magistratura de São Paulo, estudar a lei de registros públicos, né, porque o restante você já tem como base, você já tem sedimentado.
Mas tudo isso que é específico, você não vai ter essa necessidade dessa revisão tão constante. Você precisa para um tiro curto, você precisa para aquela prova e pronto. Então, não tem essa necessidade de você criar essa rotina tão grande. O custo-benefício seria muito prejudicial. Uma vez mais, tá? Dependendo da estratégia de cada um. Se você quer aquele determinado estado, aquela determinada carreira, aí o seu planejamento é outro. Mas, para quem tem um planejamento mais genérico, mais abrangente, para diferentes estados e às vezes para diferentes carreiras, aí vale mais a pena você criar essa base dentro desse conceito de revisão e quando estiver chegando a prova daquele edital específico, que não necessariamente é o dos seus sonhos, mas se passar você vai achar ótimo, aí você vai fazer esse tiro curto, tá? De 1 mês e meio a 1 mês. Porque aí você só precisa dessa matéria na sua memória de curto prazo. Você não precisa sedimentá-lo da mesma forma. Mas você vai ter uma facilidade muito maior no momento da prova com aquilo que você acabou de ver, que é essa parte mais específica, tá? Isso é um tipo de dica que a gente tem percebido que tem funcionado muito bem aí, principalmente para os concursos de cartório, né, que tem especificidades locais muito grandes e que eu acredito que dê certo também para outras carreiras, principalmente para o pessoal que não sabe exatamente o que prestar, né, que acaba indo de uma para outra. Então, eu acho muito importante você sedimentar aquilo que é geral, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, presta magistratura e defensoria pública, ela vai ter que saber muito de civil, vai ter que saber muito de penal. Mas pode ser que somente em uma prova específica de magistratura caia, sei lá, direito ambiental e na defensoria não caia. Então, para essa prova de magistratura, que ela vai inserir essa parte específica, mas não vai buscar essa memória de longo prazo, mas sim esse tiro curto, conforme eu falei, tá? Essa espécie aí de sprint final. Pessoal, acho que assim, eu falei bem rápido, tá? Peço desculpa aí para vocês, mas espero que tenham entendido tudo, porque basicamente a gente teve muito conteúdo aqui, a gente só tem meia horinha para falar sobre isso, mas bastante coisa de fato, tá? Eu espero aí que eu tenha conseguido auxiliá-los, que vocês tenham conseguido enxergar a importância da revisão. Eu tentei trazer alguns aspectos práticos. A revisão de fato dá resultado. Vocês podem perguntar para qualquer um que já estudou, que conseguiu grandes conquistas aí no mundo dos concursos. Vocês podem pesquisar livros sobre concursos e vocês vão ver isso, tá? É somente com a revisão, com esse treino, com essa repetição, que a gente consegue alcançar a excelência. Eu sempre bato muito nessa tecla, me desculpem se estou sendo maçante, mas a revisão também é maçante e também traz resultado, não é verdade? Então, busquei trazer um pouquinho aí dessa parte para vocês, espero que tenham gostado. Eu agradeço uma vez mais o convite do SERS de me trazer aqui para uma live, para um webinar. Sempre um prazer fazer parte de todas as gravações e transmissões e sugiro a vocês também que utilizem todos os produtos do SERS para ajudar na preparação de vocês. Nós temos o link aqui na descrição, tá? Materiais riquíssimos, sempre também feitos e revisados por um corpo aí técnico de excelência. Acho que o SERS até dispensa apresentações, tá? E convido vocês a curtirem o vídeo e se inscreverem no nosso canal, porque é sempre dessa forma, a gente com muito conteúdo, com muitos detalhes e com conteúdo de muito valor para vocês. Afinal, vocês, alunos, que são nossa principal razão aqui de buscar essa excelência, tá bom? Eu fico sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem, podem falar comigo na área do aluno ou mandar e-mail para o próprio SERS, que eles encaminham para mim, o que vocês tiverem de dúvida, tá bom? E sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez ao SERS, a todo o corpo técnico, toda a supervisão e agradeço principalmente a você que nos assistiu. Um grande abraço. Até mais.